Oi gente, eu sou a Karina, esse é o Da Literatura e hoje eu vim falar dos meus 10 livros favoritos da vida. Falar dos livros que eu mais gosto nessa vida é algo muito difícil. Se vocês observarem o meu Scooby, atualmente eu devo ter uns 35 livros favoritos e eu confesso que eu devo ter muito mais que isso, na verdade, mas eu favoritei aqueles que eu lembro, que eu realmente gostei muito, ou aqueles que eu li há pouco tempo e gostei muito, sem contar aqueles livros de autores que a gente ama, eu no caso, que eu amo muito e que eu acabo colocando como favoritos, porque na verdade eu amo a obra completa do escritor e acabo colocando o livro como um dos favoritos. Eu resolvi elencar aqui 10 livros que eu amo muito e esses 10 livros são livros assim que talvez mudem ao longo do tempo, mas esses aí, eles não mudaram muito não, faz muito tempo que eu considero eles meus livros favoritos. O primeiro livro que eu separei para mostrar para vocês é O Mágico de Oz, que é um clássico da literatura norte-americana, um clássico infantil. A minha edição é bem velhinha, eu devo ter lido quando eu tinha uns 11 anos, acredito eu, e eu amo muito a história da Dorothy. Então, para quem não conhece, né, a personagem principal é uma menina chamada Dorothy. Ela mora no Kansas, nos Estados Unidos, e um belo dia, no meio de uma confusão por causa de um ciclone, ela acaba indo para um mundo mágico, que é a Terra de Oz, e convivendo com diversos personagens. Essa Terra de Oz, ela é dominada por bruxas, que são bruxas más, e para ela conseguir voltar para casa, ela tem que ir até uma única pessoa, ou melhor, até essa pessoa que vai ajudar ela a voltar para o Kansas, que é o Mágico de Oz. Os personagens dessa história são maravilhosos. A Dorothy entra em contato com o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, além do amigo dela que vai até o Kansas com ela, que é o Totó. O livro é maravilhoso, eu super aconselho a leitura. Quem gosta de fantasia vai amar. O segundo livro que eu amo muito, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Na verdade, essa edição que eu estou mostrando para vocês faz parte de um box, é o volume 2, que contém os 3 romances realistas do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Na verdade, esses não são os únicos 3 romances realistas, né? Mas são os 3 primeiros. Eu adoro Dom Casmurro. Eu acho que é uma das obras mais enigmáticas da literatura brasileira, se não for a mais enigmática. Ela vai tratar da história do Bento Santiago e da Capitu. Ele vai contar então sobre quando ele conhece esse amor da vida dele, que é a Capitu. E ele conta também sobre uma possível traição da Capitu com o seu melhor amigo Escobar. É um livro muito bom, ele é narrado em primeira pessoa, então o leitor ele fica em dúvida se realmente o que o Bento Santiago está falando é verdade ou não. E por que essa obra é tão famosa? Justamente por isso, fica esse grande enigma, será que a Capitu traiu o Bentinho ou não? Eu super recomendo a leitura, eu gosto tanto do Dom Casmurro que a minha gata foi batizada com o nome da personagem Capitu, porque ela tem esse olhar de ressaca que eu gosto tanto e que é descrito na obra. Outro livro que eu separei que eu gosto muito é a Odisseia, do Homero. Para quem não sabe, eu adoro mitologia grega e a Odisseia do Homero é uma das obras que eu mais gosto nesse sentido. Ela vai contar a história do Odisseu retornando a Ítaca. Então, Odisseu ou Ulisses, ele é um dos guerreiros gregos que participa da Guerra de Troia e depois de 10 anos de luta, ele leva em torno de 10 anos para retornar à sua casa. A história é muito legal, vai tratar de diversas aventuras que o Odisseu acaba enfrentando. Ele conhece
muitos personagens interessantes, ele enfrenta gigantes, enfrenta ninfas, deusas, monstros e diversos personagens riquíssimos da mitologia grega. Eu gosto muito, muito, muito. Não vou mentir, não é uma leitura muito fácil, mas vale muito a pena para quem gosta de mitologia grega. Outro livro que é um dos meus favoritos da vida é o Frankenstein ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Na verdade, ele é mais conhecido apenas como Frankenstein. Esse livro é um romance de terror gótico, ele foi escrito no século XIX pela Mary Shelley. Inicialmente ele ia ser apenas um conto, depois a Mary Shelley acabou desenvolvendo melhor a narrativa e ele foi publicado posteriormente. A versão que nós conhecemos é a terceira edição, que foi revisada pela própria Mary Shelley, e conta então a história de um médico chamado Victor Frankenstein. Ele é um estudante de ciências naturais e ele resolve fazer algumas experiências e ele acaba construindo uma espécie de monstro no seu laboratório. É um livro sensacional, ele é considerado um dos grandes clássicos de terror e de ficção científica, e ele questiona bastante essa questão do criador e da criatura e o que é ser humano e o que não é ser tão humano assim. Eu super recomendo. Na verdade, eu ainda não li essa edição da Dark Side, eu acabei lendo outra edição, mas este ano esta edição está na minha meta, porque eu preciso reler Frankenstein. Outro livro que é um dos meus favoritos é o Drácula, do Bram Stoker. Ele é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito através de cartas e depoimentos dos personagens. Ele é considerado um livro de terror gótico também, foi escrito no século XIX e vai contar a história de um conde que se dirige até Londres, que é considerado assim uma das cidades mais importantes do mundo no século XIX, e o plano desse conde, de certa forma, é de dominar o mundo. Esse conde é um vampiro e a história justamente vai narrar o encontro de alguns personagens com esse vampiro e como eles vão tentar destruir este vampiro. O Drácula, do Bram Stoker, trabalha com diversos mitos e trabalha também com vários elementos da ficção científica, principalmente quando aparece o personagem Van Helsing, que é um grande cientista, um grande caçador de vampiros. É um livro muito bom e eu super recomendo. Mais um livro sensacional dessa minha lista dos 10 preferidos é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não nego aqui, já falei várias vezes que eu gosto muito da escrita da J.K. Rowling. Eu amo Harry Potter, amo Harry Potter. Eu acho uma história muito bem escrita, eu acho que os personagens são muito bem desenvolvidos. E para quem não conhece, então, conta a história de um bruxinho que aos 11 anos começa a frequentar a escola de bruxaria chamada Hogwarts, e ele tem que enfrentar nada mais, nada menos que um bruxo muito mau que se autodenomina como Lorde das Trevas, Voldemort. E, bom, o livro vai tratar de luta contra o bem e o mal, e a gente vê o crescimento desse herói que é o Harry Potter. E são 7 livros, gente, a saga é sensacional. Por que eu gosto de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Porque é a primeira obra da saga e é quando apresenta os personagens principais. Então eu acho assim que ela desenvolve muito bem esse início da saga e esse livro acaba fazendo a gente ter vontade de ler todos os livros dela. Um livro de distopia que eu gosto muito é o Em Chamas, da Suzanne Collins. Eu gosto mais do Em Chamas, mas na verdade eu gosto de toda a trilogia Jogos Vorazes. Eu favoritei os 3 livros da saga, mas o Em Chamas para mim é o melhor de todos, pois é o momento em que tem aquela segunda arena. Acho que eu tô soltando spoiler. O Em Chamas vai ser a continuação da saga Jogos Vorazes, que é aquela que conta a história de diversos personagens que vivem
numa nação chamada Panem, e essa Panem todos os anos faz um grande evento que se chama Jogos Vorazes. Ela é composta por 12 distritos e cada um dos distritos precisa levar 2 representantes, no caso um homem e uma mulher. São adolescentes de 11 a 17 anos que precisam participar de uma competição, de um reality show, e esse reality show, o vencedor é quem conseguir sobreviver a uma prova de resistência muito grande. E além disso, esses participantes precisam matar uns aos outros praticamente. As histórias são bem interessantes, né? Os 3 livros da saga são muito bons, mas o livro que eu mais gosto é Em Chamas. Eu li assim quase todo ele em uma noite, fiquei de queixo caído com todos os acontecimentos, incomodei um amigo meu que me indicou o livro, eu ligava para ele de madrugada para dizer para ele: eu não acredito que tu tá me fazendo ler esse livro, e foi realmente uma das minhas melhores leituras da vida. Esse livro que eu vou mostrar agora, talvez ele esteja entre os 3 livros favoritos da vida, porque eu tenho muitas edições desse livro, O Hobbit, do Tolkien. Eu simplesmente adoro O Hobbit. Eu devo ter umas 5 ou 6 edições desse livro. Eu acho assim que é o meu favorito, inclusive, do Tolkien. Apesar de que eu gosto muito da saga Senhor dos Anéis, mas eu acho que O Hobbit é realmente um livro especial, porque eu gosto muito do Bilbo Bolseiro. Eu acho ele o personagem mais interessante, na verdade, e acabo sendo apaixonada por essa história. O Hobbit vai contar a história, então, de um hobbit chamado Bilbo Bolseiro, que ele tem uma vida pacata. Normalmente ele está em casa, tomando o seu vinho, comendo a sua comida e lendo. Bom, até que um dia aparece um mago, Gandalf, que convida ele então para participar de uma demanda. Essa demanda então é uma aventura que ele vai viver com uma companhia de anões, que eles precisam ir até uma montanha onde tem um castelo, e nesse castelo existe um dragão que está protegendo uma grande fortuna que pertence a esses anões. O Bilbo, então, ele é contratado como ladrão. Ele tem que ir até o castelo para roubar um elemento específico que os anões querem. Essa história aqui, ela se passa 60 anos antes da história do Senhor dos Anéis. Então eu tenho um carinho imenso pelo Hobbit e um carinho imenso pelo Bilbo Bolseiro, porque os ensinamentos e as decisões dele nesse livro são muito, muito, muito lindos, e vale a pena ler, gente, vale a pena. Eu acabo lendo o Hobbit quase todos os anos, porque eu não consigo ficar longe dele. Outro livro que é um dos meus favoritos, foi uma leitura que eu fiz no ano passado, A Guerra do Velho. Esse é um livro de ficção científica que vai contar uma história muito interessante. A humanidade, ela já chegou no momento em que tem viagens interestelares. O problema é que existem poucos planetas habitáveis disponíveis e humanos e alienígenas acabam lutando por eles. Para defender a Terra e conquistar novos territórios, a raça humana conta com as forças coloniais de defesa. E para se alistar na FCD, tem que ter mais de 75 anos. John Perry, então, que é o personagem principal, ele vai enfrentar esse desafio, ele se alista na FCD e quando ele completa 75 anos, ele vira então um soldado que vai viajar e lutar pela conquista de novos territórios e para proteger também o planeta Terra. Esse livro é muito interessante, inclusive ele vai ser adaptado para o cinema e ele tem continuação. Eu gostei muito porque eu adoro ficção científica e fazia tempo que eu não lia
uma obra de ficção científica assim tão boa quanto A Guerra do Velho. Eu super recomendo, vale muito a pena. Eu amo Star Wars, gente. Eu nem sei como dizer em outras palavras. Eu amo Star Wars. Amo Star Wars. Eu super recomendo a leitura, mas mais que isso, eu super recomendo que vocês assistam aos filmes. Nós vamos encontrar aqui 3 romances que foram inspirados nos filmes. E eles vão contar a história do Luke, da Leia, do Han Solo, do Yoda, como eles enfrentaram o Império Galáctico e quais os planos então da Aliança Rebelde para tentar fugir dessa dominação do Imperador Palpatine. Essa saga então tem um lugar especial no meu coraçãozinho. Eu amo. Já falei que eu amo Star Wars? Então é isso, gente. Esses daqui são os meus 10 livros favoritos da vida. Fica a dica dessas leituras então. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse é mais um vídeo do Veda de 2017, ou seja, o da literatura está publicando um vídeo a cada dia do mês de abril. Então, nós temos ainda muitos vídeos nesse mês para publicar e para vocês assistirem. Eu vou deixar o link aqui da playlist do Veda. Está ocorrendo também o sorteio do livro A Guerra que Salvou Minha Vida, da Kimberly Bradley. Esse livro é uma publicação da Darkside. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês participarem do sorteio. Todas as redes sociais do blog da literatura também vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar na divulgação do canal. E é isso, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.